Seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa Masterclass da VRS Academy sobre comunicação e liderança. Eu sou Vivi Rio Estela e sou uma apaixonada por comunicação, além de uma estudiosa sobre o tema. E muitas vezes as pessoas falam sobre comunicação associando aquele modelo bem conhecido de emissor, receptor, mensagem, um canal, ruídos, e parece que isso é a comunicação. Só que esse é um modelo matemático de comunicação criado no século passado, mas que segue ainda muito no imaginário das pessoas. E a gente precisa entender que a comunicação, ela não é transmitir um conteúdo para alguém. Ela não é simplesmente colocar na cabeça do seu interlocutor para que ele escute ou para que ele leia aquilo que você exatamente disse ou pretende dizer para ele. Tem muito a ver, sim, com a relação que você constrói. Tem muito a ver com a aproximação, a inspiração. Por isso, a gente pode até chamar essa Masterclass de comunicação inspiradora, porque ela vai te ajudar a liderar de uma forma mais próxima, mais humanizada e, sem dúvida, com resultados também para engajamento, produtividade e tantos outros benefícios para as organizações. E aí pode parecer até um contrassenso falar de comunicação inspiradora e negócios, porque nem sempre nós temos boas notícias para dar. Muitas vezes nossas agendas estão tomadas de muitas ações e de inspiração parece que não tem nada. Mas talvez porque a gente associe a inspiração a só falar de coisas positivas, ou então só levar boas notícias, ou até mesmo algo mais meditativo, de calma e contemplação. E o meu convite para você é pensar a comunicação inspiradora nesse corre-corre do dia a dia. Como é que você consegue achar espaços para se conectar com as pessoas, para refazer acordos, para esclarecer alguns pontos também. E é curioso porque quando existe a comunicação inspiradora e eficiente nas organizações, existe um incremento de retenção dos talentos em 4,5 vezes. Além disso, a produtividade aumenta 2,5 vezes. Mas é contraditório porque mesmo com tantos resultados interessantes, 86% dos profissionais e das profissionais percebem que as falhas que acontecem nas empresas decorrem de má comunicação. E a gente sabe que é muito decorrente de pressa, desse modo multitarefa de fazer as coisas. Quem nunca esteve numa reunião e está ali respondendo mensagem, perde uma informação da reunião, depois não sabe o que é exatamente para fazer. Ou então, durante uma reunião presencial, as pessoas estão ali vendo várias mensagens, não se atentam ao que foi estabelecido ou acordado, não escutam as informações. E como muitas vezes, pelo multitarefa ou a pressa, a gente não quer que alguém levante a mão para dizer um problema ou traga alguma divergência. A gente quer mais é que flua naturalmente, de acordo com o tempo programado, e a gente tique a nossa lista de tarefas. E isso vai contrário à ideia de uma comunicação próxima e realmente inspiradora e eficiente ao mesmo tempo. Além da pressa e o multitarefa, também tem essas visões muitas vezes que são divergentes sobre o mesmo ponto de vista ou a vista de um ponto. E todo mundo quer estar certo, ninguém quer estar errado, e isso vai gerando um looping de ninguém se entende, ninguém se escuta, cada um quer provar o seu próprio ponto. E aí a gente vê muitos monólogos acontecendo e monólogos disfarçados de conversa. Então eu quero que você saiba que o diálogo, ele é a base primordial para que a gente exerça uma comunicação eficiente. E isso subentende escuta, subentende a gente tratar as divergências, lidar com os conflitos, fazer os acordos também e compartilhar muito mais ou claramente aquilo que se espera das pessoas. E eu estou falando isso porque tem muito a ver com a realidade de muitas empresas que adotaram um modelo de trabalho híbrido, que tem a ver com o presencial e o remoto. Muitas também seguem no modelo remoto para uma boa parte dos seus profissionais e isso também tem impactos quando todo mundo está distante, como é que a gente gera envolvimento, senso de pertencer, é muito passado aí pela linguagem, muito mediado pela linguagem e a gente precisa entender como é que o diálogo se manifesta aí também. Então vejam que a gente tem que tomar muito cuidado com esses monólogos disfarçados de diálogo e também com outro ponto que é um tal de delargar em vez de delegar.
O que é o delargar? É quando eu passo a tarefa e espero que você, que está me escutando, simplesmente não me pergunte nada, simplesmente faça, não me dê mais trabalho. E o delegar é acompanhar, é perceber se está ali determinado prazo, se tem algum acordo que tem que ser refeito, se tem alguma coisa que está acontecendo e eu preciso saber para endereçar outras ações também. Então, delegar tem a ver também com acompanhar. Então, vejam que são vários elementos que constituem uma comunicação mais complexa e que sim, dá mais trabalho do que quando a gente entende aquele modelo matemático de comunicação. Dá mais trabalho porque nem sempre a gente tem tempo hábil e ainda assim a gente vai precisar pausar, perguntar e entender o que está acontecendo. Talvez a gente tenha que rever essas agendas tão sobrecarregadas. Em vários fóruns eu tenho até me perguntado para as pessoas por que a gente faz reuniões de repente 1 hora, de meia hora. Dá para fazer de 12 minutos? Dá para fazer de 40 minutos? Por que esses tempos foram pré-determinados? Da onde veio isso? A gente pode acordar diferente da nossa equipe, no nosso squad, na nossa comunidade de execução de um projeto? Além disso, a gente precisa também entender como é que dá para ritualizar alguns processos. Então, como é que nós podemos colocar em sistemas de acompanhamento, quer seja Teams, Mondays, Notion, tem várias ferramentas importantes para que haja um acompanhamento das tarefas e quando nós estivermos em conjunto, quer seja no mundo digital, quer seja no mundo presencial, nós podemos aproveitar aquele momento não para ficar acompanhando o progresso de uma tarefa, para a gente realmente acompanhar como é que nós endereçamos ações, criamos em conjunto. Então é sobre tudo isso que eu estou falando quando falo dessa comunicação mais complexa, que dá mais trabalho, mas que gera outro tipo de relação. Afinal, a comunicação é a relação. Bom, e aí vamos pensar em vida prática. Muitas vezes as pessoas que atuam na liderança trazem algumas situações. Por exemplo, a gente combinou na nossa equipe que só 2 dias na semana nós vamos ao escritório trabalhar. E ainda assim, na semana que as pessoas têm que ir, ou no dia que as pessoas têm que ir, elas acabam trazendo muitos imprevistos. Como é que eu lido com esses imprevistos? E aí minha pergunta sempre é, o que são imprevistos? Você pode falar, Vivi, eu não tenho tempo para ficar perguntando isso. Mas, eventualmente, se você perceber que os imprevistos estão acontecendo com muita frequência, eles não são imprevistos. Então, vale a gente ter conversas maduras com as pessoas da equipe, nos seus mais diferentes níveis de experiência ou níveis de cargo, para entender, tá bom, o que a gente vai chamar de imprevisto daqui para frente, nesses dias que nós temos que estar aqui no escritório? Como é que a gente se compromete mais com aquilo que foi previamente acordado de 2 dias e quais dias estamos? Porque senão cada um vem num dia, a gente vem também, de repente, fica todo mundo no seu computador, podia ter ficado de casa. Então note que quando a gente traz à tona qual é o significado de imprevisto, por que a gente combinou de estar aqui, qual é a função, qual é o objetivo de estarmos juntos e juntas, aí sim a gente consegue elevar a conversa para conversas que trazem corresponsabilidade, colaboração e é quase como se a gente falasse de adulta para adulta, de adulto para adulto, senão a gente fica sempre no modo de comando e controle e achando que está todo mundo ali, não querendo fazer aquilo que foi previamente combinado. Então note que esse é um tipo de exemplo que tem aparecido com muita frequência em perfis de liderança que eu tenho endereçado os cursos, as jornadas de aprendizado e você pode aí pensar qual que é a tua realidade para você entender e ressignificar esse tipo de comunicação mais inspiradora, mais ligada à colaboração e não tão ligada a essa lógica de comando e controle. Outro exemplo para a gente pensar também é sobre qual é a frequência dessas conversas. Muitas vezes a liderança quer ter uma comunicação inspiradora em momentos muito determinantes. É uma grande apresentação, num grande momento do projeto ou num comitê específico, mas a comunicação inspiradora ela tem a ver com o cotidiano. Quantas vezes você tem contato com as pessoas no 1 a 1, como é que são os feedbacks endereçados para as pessoas, como é que você também faz aquela convivência para além dos ambientes muito mais táticos, para entender a realidade das pessoas, para que elas sintam também esse espaço para manifestar ideias, divergências, reflexões e objeções. Senão a gente está sempre no modo de execução de tarefas e cumprimento delas também.
Veja que esse contato mais próximo favorece inclusive momentos de crise, que sim, todo mundo vive momentos de crise, seja a crise da organização ou do departamento, ou então da própria equipe. Então, se a gente tem um contato próximo, a relação foi construída, a confiança foi estabelecida, a gente consegue de fato endereçar melhor mesmo problemas que acontecem. Tudo que for falado tem um tom muito mais de autenticidade do que de não autenticidade, de só um cumprimento de tabela ali para poder falar aquilo que tem que ser falado. Então vejam que eu estou falando de situações mais genéricas, mas pensa aí na sua realidade, quais são os desafios que você vivencia e que uma comunicação mais próxima e eficiente talvez te ajudassem. Para você não sair dessa Masterclass sem algumas táticas importantes, eu não estou chamando de dicas, não estou chamando de fórmulas mágicas porque elas de fato não existem, ainda mais para comunicação inspiradora que lida muito com a outra pessoa, algumas táticas ou boas práticas ou recomendações para você. Primeiro ponto, sem dúvida, é esclarecer o que parece óbvio para você. Sejam as metas, os prazos, nível de autonomia das pessoas, quando que você espera, como você espera que a pessoa execute uma tarefa, quais são também os problemas mais macro, trazer essa visão mais macro favorece esse esclarecer aquilo que é óbvio. Em comunicação, ainda mais a inspiradora, nada é óbvio. Outro ponto é, muitas vezes, escutar mais do que falar o tempo todo. A gente pode entender, perceber e abrir esse canal de comunicação, de diálogo com as pessoas quando a gente pergunta mais, quando a gente escuta mais e sem ter tantas verdades prontas. E aí isso tem tudo a ver com o aprendizado ao longo da vida, porque, sem dúvida, a liderança que sabe e entende o aprendizado como parte do processo é melhor do que aquela pessoa que acha que já sabe de tudo, já sabe que já viu de tudo, porque ela não se abre para as perguntas e também para essa escuta mais atenta, cuidadosa e para o diálogo como um todo. Outra forma que você também pode executar é uma comunicação mais inspiradora. Procure ter sempre um objetivo nas suas conversas. Então, antes de começar a conectar de uma reunião para outra, qual é o grande ponto que você vai levar para aquela interação? Pode ser uma grande mensagem, pode ser um objetivo mais específico. E ao final dessa conversa, faça um resgate, uma conclusão, um resumo das principais ideias acordadas. Isso ajuda as pessoas a lembrarem, porque sem dúvida elas vão se dispersar enquanto você fala, e aí com esse resgate daquilo que é mais importante, você reforça e aumenta a eficiência da sua comunicação. Outra tática importante é você saber os canais de comunicação. Primeiro, para não sobrepor os canais. Segundo, para não sair marcando reunião ou mandando e-mail para tudo e qualquer coisa. E também para você saber e combinar com as pessoas aquilo que vai numa ferramenta de gestão assíncrona, por exemplo, o Teams, o Notion ou o Mondays. Ou então aquilo que nós mandamos como equipe no WhatsApp, se você usa o WhatsApp, aquilo que a gente ainda vai usar o e-mail para formalizar, ou aquilo que fica para as reuniões presenciais, aquilo que vai acontecer em reuniões à distância. Então, fazer esse tipo de distinção, isso pode ser feito de maneira colaborativa ou pode ser de uma forma que você enderece para as pessoas, isso traz confiança, traz essa estabilidade para as pessoas também. Então vejam que são boas práticas que podem parecer aí muito presentes no seu dia a dia, mas muitas vezes o que eu tenho notado aí nas conversas e nos workshops com as pessoas que são da liderança, isso ainda é um ponto a ser refletido, a estar mais intencional e mais consciente. Por isso, uma comunicação inspiradora tem a ver com a gente, no meio do corre-corre, no meio do dia a dia, entender aquilo que é mais intencional, aquilo que tem uma função e aquilo que crie relação e confiança. Esse é o grande desafio e vale dizer, em meio a tanta inteligência artificial e tantas coisas programáveis, tantas coisas automatizáveis, aquilo que nos faz mais humano é a comunicação e a gente pode se valer dessa comunicação dialogada, humanizada para inspirar as pessoas e gerar resultados também. Agora que você já encerrou essa Masterclass, que tal acessar todos os nossos conteúdos disponíveis para que você continue aprendendo, veja as referências, veja quais são essas boas práticas e use no seu dia a dia. Sem dúvida, a grande função dessa Masterclass é que você transporte o que foi visto ou ouvido por aqui lá no seu dia a dia, nas suas relações. Conte conosco da VRS Academy, vai ser um prazer poder contribuir para uma liderança cada vez mais humanizada e inspiradora.